Oi, crianças! Olha lá, vamos fazer história hoje, sexta-feira, né? Já fizemos educação artística, artes. Agora a gente vai fazer um pouquinho de história. Lembra na última aula que a gente estava falando sobre moradias? A gente viu diferentes tipos de moradias. As de alvenaria, sim, igual a nossa, né? As de madeira, as de palha, as de barro, os iglus, que é de gelo. Enfim, a gente viu várias moradias, prédios, né? Vários tipos de moradias atuais. A gente vai continuar falando sobre moradias. Olha as casinhas aí na abertura da nossa aula. Só que a gente vai falar sobre moradias antigas, tá? Mais antigas, não tão atuais como as que a gente viu na última aula. Então, bora lá começar? Começando então, essa é a página da nossa apostila, tá? Toda laranjadinha, bonitinha. E como sempre, a professora trouxe aqui do lado alguns tipos de moradias para a gente ir relembrando a aula passada. Vamos lá, as mais antigas moradias do mundo. Pode deixar que a professora lê a apostila aí para vocês, tá? Vamos começar? Os primeiros seres humanos construíram diferentes tipos de moradias. A respeito desse assunto, leia as informações a seguir. Então, nós vamos começar a ler a apostila. Olha aí, no começo da primeira folha da apostila, a gente tem essa casinha aqui, que é uma espécie de cabana, que ela é feita de madeira e pele. Gente. E o iglu, que é feito de gelo. Essa aqui, a madeira, ela serve para sustentar, como se fosse uma cabaninha mesmo, a madeira fica assim, ó. E a pele é colocada em volta. Por que pele? Porque a pele esquenta e ela é feita na região do Polo Norte, que é muito frio. E a pele ela deixa quentinho. Então eles usavam a pele por isso. Fora que é o que eles tinham também para ser usado para cobrir a casa naquela região. E o iglu, como a professora já disse, apesar de ser uma casa de gelo, ela é quente dentro, tá? Porque ela não bate vento. Então eles também faziam os iglus. Vamos ler agora um pouquinho sobre isso? Nas regiões próximas ao Polo Norte, aqui a professora está lendo, tá? Os inuits construíam habitações com madeira e peles de animais da região. Que animais que tem na região do Polo Norte? As focas, os ursos, as renas, por exemplo. Durante as expedições de caça, por causa do frio intenso, os inuits construíam iglus, que são casas de gelo. Então, essa era a casa dos inuits. O que são inuits, professor? São os povos, são pessoas que moram nessa região do Polo Norte, tá? Eles são chamados de inuits. Então, enquanto eles estavam na aldeia deles, ali na comunidade deles, era essa a casa deles. Quando eles saíam para caçar, eles ficavam muito tempo caçando, né? E aí eles tinham que montar casas no lugar onde eles estavam, como se fossem barracas. Aí eles montavam os iglus, tá? Que também é bem quente. Quando fazia muito frio por causa do vento, eles montavam um iglu, porque não tinha como ficar levando a casinha deles de pele para cima e para baixo. Então essa aqui ficava lá onde eles moravam e para caçar, dependendo onde eles estavam, eles construíam um iglu, tá? Para passar o tempo de mais frio. E aqui embaixo nós temos uma outra casinha, tá? Vamos lá. Essa casa aqui, a gente ainda encontra ela aqui na região do Chile, tá, gente? Vamos lá. E aqui tem a parte da região do Polo Norte, ó. E o Chile, que é encostadinho com o Brasil, viu, gente? A Argentina, a professora já foi para a Argentina, é encostadinho com o Brasil. É encostadinho assim, ó. É encostadinho. Bem pertinho do Brasil mesmo. Dá para ir para lá facinho. Então, vamos ver o que fala aí sobre a Argentina. As rucas, que é essa casinha aqui, são as tradicionais moradias dos Machupes. Por que são Mapuches? Desculpa, não Machupes, Mapuches. Um grupo indígena que habita algumas regiões do Chile e da Argentina. Esse tipo de moradia é construído tendo como base uma estrutura de madeira coberta com palha. Então, os Mapuches, eles moram nessa casinha aqui, tá bom? Aí tem a madeira para sustentar a casa também, e aí eles colocam palha em cima para poder cobrir do vento, da proteção. Tá bom, gente? Então, essa casinha aqui a gente encontra na Argentina. Também é uma região fria, viu, gente? Não é quente lá, nessa região dos Mapuches.
mas é mais quente, é claro, que aqui no Polo Norte, com certeza, tá? E aí aqui a gente pode ver, como a gente estava estudando em ciências o nosso planeta, a gente viu que dá para ver as regiões no globo. Aqui tá o Polo Norte e aqui, encostadinho com o Brasil, como a professora falou, tá a Argentina, tá bom? Aí tem duas perguntinhas aqui, ó. Nos dias atuais, ainda existem diferença entre as moradias? Muito bem. Quais são as funções de uma moradia? As moradias são todas iguais hoje? Ó, a professora colocou aqui na tela do computador. Nós temos de madeira, de barro, a gente tem a de palha com barro, a gente tem a de alvenaria, que é a que a gente mora, a gente tem os prédios, que são casas em cima da outra. Então, não, as moradias não são iguais, né? Elas ainda são distintas, diferentes uma da outra, dependendo da região, a condição social da pessoa, a condição aonde ela mora, né? Novo Horizonte é uma cidade pequena, considerada uma cidade pequena, então não tem muitos prédios. Mas as cidades grandes a gente encontra muito prédio, né? Então é mais fácil ter pessoas que moram em prédios do que em casa, porque nas cidades grandes tem bastante prédios. Muito bem. Quais são as funções de uma moradia? A professora já explicou. A função de uma moradia é dar abrigo, tá? É nos dar proteção. É nos dar abrigo. Do que, professora? Do frio, do sol, da chuva e segurança. Lembra que a professora falou na última aula? Quando a gente volta para casa, a gente se sente seguro. É o nosso aconchego, é o nosso lar. Às vezes a gente tá na rua, a gente tá triste, tá com medo, tá de um jeito esquisito. O que a gente mais quer? É vir para casa, né? É voltar para casa. Por quê? Porque a casa é o nosso lar, é onde a gente se sente seguro, tá? Ela nos dá abrigo, proteção, tá bom? Então, essa é a função da moradia. Continuando, a gente tem mais algumas moradias na outra página da apostila que a professora vai ler aí pra gente. Então, indo para essa aqui, ó. Nas regiões geladas da Europa, desde o passado, algumas famílias cobrem suas moradias com grama e com outras plantas para manter o calor do interior das casas durante o inverno. Então, olha aí, as pessoas cobrem com grama a casa. Por quê? Para deixar quentinho, para proteger do vento também, principalmente, viu, gente? E deixa quentinho mesmo, porque a Europa é muito gelada, muito frio. Aqui, essa casa grandona aqui, ó. O adobe, um tipo de tijolo feito com a mistura de barro e capim, foi o material usado na construção de muitas moradias no Irã. Então, o Irã já é um país mais quente, viu, gente? E aqui, para fazer essa moradia aqui, eles usam tijolo. O nosso tijolo, ele é feito basicamente de areia, né? Esse aqui é feito de barro e capim. O nosso tijolo também tem feito de barro, viu, gente? Mas esse aí é feito de barro com a mistura do capim, tá? Então, ele também dá sustentação, deixa a casa quentinha porque essa região é um pouco mais quente que esse frio que ele tá falando da Europa, onde as casas são cobertas com capim. Vamos aqui para essa casa aqui super esquisita aqui embaixo, né? Para ver onde é. Os primeiros habitantes da China viviam em moradias construídas com barro e caniços, um tipo de cana. O caule dos caniços era usado para sustentar as estruturas da moradia, e as folhas, depois de seca, formavam a cobertura da casa. Então, olha lá, é como se fosse a cana. Quando a gente pega a cana assim, limpinha, é só aquele graveto. Mas a cana, quem já foi num canavial, ela é cheia de folhas também. Então, eles usavam uma espécie de cana, não é bem a cana, mas é bem parecido com a cana, para fazer a casinha deles, ó. Mas isso há muito tempo atrás. Olha que interessante. Também para abrigo, tá, gente? Aqui é de baixo, ó. A de baixo é parecida com essa de cima. Os primeiros seres humanos que viviam na região onde atualmente é a Austrália, do outro lado do mundo, né? A gente está no Brasil, a Austrália fica do outro lado do globo. Construíam abrigos com madeira e peles de animais.
Olha aqui, então essa aqui é bem parecida com a que eles construíam no Polo Norte. É madeira e pele de animal, tá? Lá na Austrália. Olha aqui onde está a Austrália. Aqui no cantinho. Do outro lado está o Brasil, né? Do outro lado do globo está o Brasil. Vamos para essa aqui de baixo, na Jordânia. Olha que interessante essa aqui. Na Jordânia, um povo conhecido como Nabateu construiu moradias esculpindo rochas da região. Olha lá, então essa casa aqui é feita na rocha, como se fosse uma caverna, tá? Isso também muito antigamente, tá, gente? Hoje em dia as casas já estão todas diferentes, mas antigamente as casas eram assim. E essa aqui era feita na rocha, na pedra, como se fosse uma caverna. Bem bacana, né? E aqui a última moradia que a gente tem, os Khoisan, os Khoisan construíam moradias com barro, galhos e folhas de árvores. Esses povos, que no passado habitaram uma grande parte do continente africano, são considerados um dos mais antigos do planeta. Então, olha aí, a África aqui, né, gente? E eles são os povos mais antigos. O povo africano, eles povoaram todo o planeta, tá? Então, o indício de primeiros habitantes do planeta Terra começa na África. Então, é como se o primeiro país que tivesse existido foi a África. Então, eles começaram a sair da África e andar pelo planeta. E aí, eles foram povoando as outras regiões do planeta. Mas isso a gente vai ver mais pra frente, que é um pouquinho complicado para explicar assim, tá? Mas por que os povos mais antigos? Porque eles são considerados os primeiros povos do nosso planeta, o povo africano. Então, olha aí, eles construíam essas casinhas de galhos e folhas de árvores. Ó, aí, ó, reparem, elas são mais compridinhas, ó. Elas são bem mais compridinhas, né? Que bacana. Então, esses é o tipo de moradia que a gente via antigamente. Hoje as casas são bem diferentes, né, gente? Aí a professora trouxe de novo o iglu aqui para vocês verem, mais parecido com o que é mesmo, do que a fotinha. Essa aqui de palha, que a gente viu bastante. Essa outra de barro, que a professora também falou na última aula. Então, agora que a gente sabe bastante sobre casas antigas, a gente vai fazer algumas atividades. Vamos lá? Compreendendo a história. A respeito da importância das moradias, utilize algumas das palavras destacadas a seguir para completar corretamente o texto. Então, olha lá. A palavra que a gente tem é abrigar, desproteger, diferentes e iguais. E aí a gente tem duas frases aqui embaixo. Só que ela tá faltando palavrinhas. Então a gente vai completar com algumas dessas palavrinhas, ó. No decorrer da história, existiram tipos de moradias. Existiram o quê? Abrigar tipos de moradia? Existiram desproteger tipos de moradia? Existiram diferentes tipos de moradia? Ou existiram iguais tipos de moradia? A professora já falou. A gente viu o quê? A gente acabou de ver diferentes tipos de moradias, não é? Então, que palavrinha que a gente vai colocar aqui? Coloca a palavrinha aqui, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, uma das quatro, escreve aqui e faz um X na que você escreveu, porque você não vai usar mais ela. Embaixo, tanto as moradias do passado quanto as moradias atuais servem para fazer o que para as pessoas? As moradias, elas servem para abrigar as pessoas? Elas nos abrigam? Elas nos protegem? Elas servem para desproteger? Elas servem para desproteger a gente? A casa serve para desproteger a gente? Elas servem para diferentes a gente? Elas servem para diferentes as pessoas? Nem faz sentido isso, né, gente? Elas servem para iguais as pessoas? Não faz nem sentido, né, gente? Então, as casas servem para quê? Para abrigar, para desproteger, para diferentes ou para iguais as pessoas. Vai escolher uma das palavrinhas e vai escrever aqui também, tá? Essa é muito fácil.
Muito fácil mesmo, a professora também falou. Continuando. Ai, eu adoro um enigma, eu adoro enigma. Vamos lá. Utilize as letras indicadas pelas imagens para descobrir o nome de alguns materiais usados na construção das primeiras moradias. Então, aqui a gente tem alguns materiaizinhos, ferramentas, ó. E cada um deles tem uma letrinha. Por exemplo, o martelo tem a letra A. A corda tem a letra P. A cabana tem a letra E. A pedra tem a letra H. Então, cada desenho tem uma letra. O que é para fazer, professora? Olha lá. Aqui eu tenho tijolo. Então, eu vou achar o tijolo. Ó, o tijolo aqui, ó. Quem tá com o tijolo? A letrinha M. Então, eu vou colocar a letrinha M aqui, no quadradinho do tijolo. Depois, eu tenho o martelo. Cadê o martelo? Aqui o martelo. Achei. Quem tá com o martelo? A letrinha A. Então, aqui eu vou colocar a letrinha A. E depois eu tenho um pote. Cadê o pote? Aqui o pote. Quem tá com o pote? A letrinha D. Então, aqui eu vou colocar a letrinha D. E eu vou procurando as outras. A cabana, letrinha E. E aí eu vou procurando. Esse aqui é um potinho de barro, a letrinha I. E aí eu vou procurando e colocando as letrinhas em todos eles. Aí vai formar 3 palavrinhas. 3 não, 4. Tem uma aqui também. 4 palavrinhas. E aí você descobriu o enigma quando você formar as 4 palavrinhas. Eu já sei quais são. Eu até ajudei vocês colocando 2 aqui, ó. Agora é com vocês. Eu adoro resolver enigma. Então vamos ver quem vai conseguir. Depois manda para a professora saber se tá certinho. Eu adorei fazer. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre castelos. Meninas das princesas. Olha aí, vamos falar um pouquinho sobre castelos. Viver em um castelo. A professora vai ler aqui a página para vocês, tá bom? Você se lembra de alguma história com castelo? Um monte. Branca de Neve, Bela Adormecida, até o Shrek tem castelo, né? Tem um monte de história de príncipe encantado, de ogro, enfim, de bruxas, de reis. Todos têm castelos. Então vamos lá. Gigantes e imponentes, os castelos não existem apenas nos contos de fadas. Esse tipo de moradia começou a ser construída na Europa há muito tempo atrás. E ela existe até hoje, tá, gente? No início, os castelos com suas muralhas serviam para proteger os moradores de uma região do ataque dos povos inimigos. Então, em volta do castelo tinham muros enormes, que a gente fala que é muralhas, a gente chama de muralhas. Por quê? Porque são muros muito grandes. E todo mundo vivia ali naquela região, para trás do muro. Por quê? Porque se houvesse algum inimigo que chegasse para guerrear, para tentar tomar o castelo, eles fechavam as portas dos muros, os portões, e ninguém conseguia entrar. Então, o muro, a muralha, servia para proteger aquele castelo, né? Onde todo mundo vivia. Muito bem. Além disso, eram as moradias dos reis e abrigavam também a família e os protegidos desses governantes. Quem morava no castelo? O rei e toda a sua família, né? E quem ele quisesse colocar no castelo para morar com ele também. Então vamos lá, até hoje é assim. Na Inglaterra, a gente tem o castelo da família real, tá? Que é da Rainha Elizabeth. Lá moram todos os familiares da Rainha Elizabeth e todos os condecorados por ela também. Todas as pessoas que ela coloca ali, né, que ela considera da família real, vai morar ali no castelo com ela também. É muito grande? É muito grande, tá, gente? Por isso que cabe muita gente. Vamos lá. Observe essas imagens de alguns castelos. Aí a gente tem aqui no cantinho, ó, o castelo de Windsor, na Inglaterra, que é o que a professora acabou de falar, tá? Do lado, olha como ele é grandão. Viu porque cabe muita gente? Do lado, a gente tem o Mont Saint-Michel, na França. E aqui embaixo, esse gigante grandão aqui, é o castelo de Neuschwanstein. A professora não sabe falar muito bem, tá? Mas é Neuschwanstein, na Alemanha, tá? É bem difícil falar alemão.
mas é Neuschwanstein, na Alemanha. Ele é lindo, maravilhoso. E aí a professora vai trazer mais castelos para vocês verem. Aqui no Brasil a gente tem castelos, tá? Tem vários, inclusive. E a professora depois vai mostrar uma aqui do Brasil para vocês poderem ver. Vamos fazer a atividadezinha aqui do lado, que a professora também adorou fazer. Muito legal. Na Espanha, um país distante do Brasil, viveu uma rainha chamada Isabel de Castela, a Rainha Isabel. Com um lápis, percorra o labirinto ilustrado e ajude a rainha a chegar na moradia correta. Então, olha lá. Aqui eu tenho um labirinto. Qual será que é a moradia da rainha? Será que é essa casinha aqui? Ou será que é esse castelo aqui? Qual será que é a moradia da rainha? Vocês vão descobrir. Vocês vão pegar um lápis e vão... Olha como é difícil, gente. Olha. Ah, meu Deus, é muito difícil. Mas eu já fiz. Eu já sei qual que é. Muito bem, vocês vão pegar um lápis e a borracha, tá? Porque vocês com certeza vão precisar apagar. E vocês vão andando aqui, ó, dentro do labirinto, até saber qual é a saída para a casa certa da rainha, tá? Se é aqui na casinha ou se é aqui no castelo. Vocês vão descobrir o caminho, tá bom, gente? Vai ter que passar o lápis até achar o caminho certo para a casa da rainha. É para fazer isso aí. E aí aqui embaixo tem uma outra perguntinha, ó. Quais são as diferenças entre as moradias ilustradas nessa página? Bom, qual que é a diferença, né? A diferença é que esse castelo aqui, ó, grandão, normalmente moram as famílias nobres. Reis, rainhas, condessas, pessoas do alto clero que a gente fala, tá, gente? Para rei e rainha, a gente chama de pessoas do alto clero. São pessoas com condecorações. Vocês não vão saber o que é condecorações, mas são pessoas próximas à rainha, tá? Então eles moram no castelo. E o restante? E os trabalhadores, o pessoal que mora no povoado, moram nessas casas mais simples, tá? Que nem a que a gente viu na página anterior. Aqui no castelo só moram as rainhas, os reis, condessas, tá? Duques, duquesas. Aqui nas casas mais simples moram os trabalhadores, o pessoal que cuida da manutenção da cidade, tá bom? Então vamos continuar. Olha aí, falando um pouquinho mais sobre moradias. Moradias no Brasil e em outros tempos. Vamos lá, essa é bem rapidinho. No Brasil de outros tempos, os donos das fazendas de cana-de-açúcar eram chamados de senhores de engenho. Por que senhores de engenho? Porque eles tinham um engenho de açúcar, tá? Para fazer o açúcar, né? Ou a cachaça que a gente fala. E a gente faz isso no engenho. O senhor de engenho e a família dele viviam em uma moradia conhecida como Casa Grande. Por que o nome era Casa Grande? Porque a casa era grande. Na fazenda também havia os escravos. O que são escravos? Eu não sei se vocês já aprenderam, mas os escravos são trabalhadores que não recebem salário, que eles são obrigados a trabalhar sem receber nada, tá, gente? Só para vocês entenderem um pouco. São pessoas sem liberdade que realizavam diferentes tipos de trabalhos impostos, como plantar, colher, cuidar de animais, realizar tarefas domésticas e muitas outras atividades. Os escravos também não podiam sair, tá, gente? Eles viviam presos naquela casa. Era muito triste. No Brasil, indígenas e africanos foram os principais grupos de escravizados. Os indígenas, os índios, né? E os povos da África, que moravam na África, eles eram trazidos aqui para o Brasil e escravizados. Eles eram obrigados a trabalhar sem receber, trabalho forçado, tá, gente? Era bem triste mesmo. A maioria dos escravizados que trabalhavam para os senhores de engenho moravam nas senzalas, que eram construções simples de chão batido. Nas senzalas, todos dormiam no mesmo espaço e não havia nenhum conforto. O que é a senzala? A senzala era uma espécie de um barracão bem grandão. Não tinha cama, não tinha banheiro, não tinha mesa, não tinha sofá, não tinha cadeira, não tinha nada. Eles dormiam no chão, todo mundo no chão. Todo mundo junto, os escravos todos juntos, e ali eles comiam, ali eles
usavam um banheiro, mas não tinha banheiro, então fazia no chão mesmo. Era tudo ali mesmo, viu, gente? Eles viviam numa situação bem difícil. A professora não vai entrar muito no quesito de escravos, porque isso é uma aula específica que a professora tem que dar, tá? Mas só para vocês entenderem um pouquinho. Então, os senhores do engenho moravam nas casas deles, grandes, bonitas, cheias de conforto. Os escravos, que eram essas pessoas que eram obrigadas a trabalhar para eles viviam sem conforto nenhum na senzala. Então tinha que dormir no chão, tinha que comer no chão, fazer tudo no chão mesmo. Então só para vocês entenderem um pouquinho, a professora vai dar uma aula específica sobre escravidão. Vamos continuar. Casarões, casarios e mucambos. O que é casarões, casarios e mucambos? Muito bem. Ó, no passado já existiam diversos tipos de moradias no Brasil. Observe essas imagens de algumas moradias de outros tempos. Na época em que o Brasil se destacava o mundo com a produção de café, as pessoas mais ricas moravam nos casarões, que é esse aqui, ó, que é o mesmo que casa grande, viu, gente? Eram casas em grandes fazendas, tá, de café. Até hoje tem essas casas aqui no Brasil. São casas muito grandes mesmo, com bastante quartos, bastante cômodos. Então, esse aqui é uma casarão da fazenda Boa Vista, tá? Em Bananal, em São Paulo. Em algumas cidades, era comum haver casarios construídos bem próximos às ruas. Essas moradias tinham portas e janelas que abriam diretamente na calçada. Olha lá, esse aqui são os casarios. São casas grandes, mas um pouco menores que os casarões, tá? Os casarões, eles estavam nas fazendas. Nas cidades, as casas eram um pouco menores. Então, elas eram chamadas de casarios. Em Ouro Preto, a gente acha bastante casario, tá? Aqui é em Mariana, em Minas Gerais. Tem bastante casario lá ainda. As pessoas mais pobres moravam em mucambos, que eram casas muito simples, construídas com barro e cobertas com capim. Esse tipo de moradia também é chamado de casa de pau a pique. A professora já mostrou uma foto de casa de pau a pique para vocês. Ela tem a parede de barro e em cima ela é coberta com capim. Olha aí, isso aqui é no Tocantins, tá? Bem interessante, né, gente? Então, ó, quem tinha na fazenda era essa casona aqui, o casarão. Na cidade era o casario. E as pessoas mais pobres moravam nos mucambos, tá? Vamos lá. A respeito das moradias de outros tempos, assinale V para as informações verdadeiras e F para as informações falsas. Então, a professora vai ler. Se você achar que é verdade, você vai colocar o Vzinho dentro do quadradinho. Se a professora ler e você achar que é mentira, você vai colocar o F aqui, tá bom? Então, vamos lá, presta atenção, já pega o lápis que a professora vai ler e você já coloca. Os primeiros seres humanos viviam em cavernas ou em abrigos feitos com peles de animais? Há muito tempo atrás, as pessoas viviam em cavernas ou em casinhas feitas de madeira com pele de animal? A professora falou isso ou não? Se a professora falou, você coloca um V aqui de verdadeiro. Se a professora não falou, você coloca um F de falso, tá bom? A próxima. No passado, há muito tempo atrás, todas as pessoas viviam em grandes castelos? No passado, há bastante tempo atrás, todo mundo podia viver no castelo? Ou era só os reis e as rainhas? Todo mundo vivia dentro do castelo? Ou era só rei, rainha, as pessoas que o rei e a rainha quisessem? Se todo mundo podia viver no castelo, você coloca o V de verdadeiro. Se não era todo mundo, era só os reis e as rainhas, você coloca o F aqui de falso, tá? Muito bem. Na casa grande, lá dos escravos que a professora falou agora há pouco. Na casa grande, vivia o senhor de engenho e a família dele? Quem vivia na casa grande? Era o senhor de engenho? A professora acabou de falar.
Se era o senhor de engenho, você coloca o Vzinho de verdadeiro. Se não era, você coloca o F de falso. As senzalas. Lembra que a professora falou dos escravos da senzala? Muito bem. As senzalas eram os espaços destinados a abrigar pessoas escravizadas. Quem morava na senzala eram os escravos ou eram outras pessoas? Se eram os escravos, você coloca o V de verdadeiro. Se eram outras pessoas, você vai colocar o F de falso, tá? Muito bem. As duas últimas perguntinhas. Auguste de Saint-Hélier, a professora não sabe falar direito, tá, gente? Auguste, a professora vai falar só Auguste. Foi um cientista francês que esteve no Brasil há muito tempo. Leia o texto com a descrição de um dos locais por onde ele passou. Esse sítio, a professora vai ler o textinho para vocês. Esse sítio, que abrigava 2 ou 3 famílias, compunha-se de algumas casinhas feitas de barro e cimento, barro cinzento, uma coberta de palha, outras de folhas de buriti. Olha lá, então ele falou que ele passou por um sítio, e nesse sítio moravam 2 ou 3 famílias, em uma casinha feita de barro cinzento e cobertas por palha de folhas de buriti. Buriti é um tipo de palmeira, tá, gente? Tem umas folhas bem grandes, bem largas. Por isso que dava para cobrir a casa com elas. Muito bem. Olha aí, esse texto foi tirado de Viagem à Província de Goiás, né? E é do Auguste. Muito bem, agora vamos responder. Marque com X o tipo de moradia descrito pelo viajante francês. Então, que tipo de moradia que é feita de barro e de palha em cima? Olha lá, que tipo de moradia? Qual é o nome da casinha que ela é feita de barro, as paredes, e de palha em cima? É o casarão? O casarão, aquela casa grandona que a professora falou das fazendas, ela era feita de barro e de palha? Olha lá na apostila, na página de trás, o casarão tá lá. É a primeira foto. Ela é feita de barro e de palha? E o casario? O casario é a casa das cidades, é a segunda foto. É a casa que ficava nas cidades. Ela é feita de barro e de palha? Ou é um mucambo? O mucambo é a terceira foto, lá no final da folha da apostila. Que viviam as pessoas mais pobres, lembra? As pessoas mais pobres viviam nas casinhas chamadas de mucambo. O mucambo era feito de barro e de palha em cima? Se era o casarão, você vai marcar um X no casarão. Se era o casario, um X no casario. Agora, se é um mucambo que é feito de barro e palha, você vai marcar um X no mucambo, tá? Explique suas respostas aos colegas. Esse aqui vocês não precisam responder, tá? A, B, porque a gente só teria que responder se a gente estivesse na sala de aula. Como a gente não tá, não precisa. E para terminar, do material de apoio do seu livro, recorte o jogo da memória. A professora vai mostrar. Sobre objetos de moradias atuais e de outros tempos. Siga as orientações do professor e divirta-se com seus colegas. É esse jogo aqui, gente, ó. O joguinho da memória. Então, aqui a gente tem o moedor de café, que era usado antigamente. Hoje a gente usa a cafeteira, tá? A gente não usa mais moedor de café, a gente usa a cafeteira. Tem a chaleira de cobre, que a gente não usa mais. Hoje a gente usa a chaleira de inox, ó. Tem o telefone, que antigamente era assim, ó. Super bonito, tá vendo? Agora a gente usa o celular. Tem o rádio antigo, era assim o rádio. Hoje o nosso rádio é assim. E por último, tinha a máquina de escrever. A professora tem uma aqui em casa, super legal. Hoje a gente usa o computador, que é o que a professora tá usando. Então, como é que joga esse joguinho? Vocês vão cortar todas as cartinhas, aí vocês vão virar. Se você tirar, por exemplo, o telefone, o parzinho do telefone é o celular, porque o telefone era antigo, hoje em dia a gente usa o celular. Aí você fez ponto.
Se você tirar a cafeteira, qual que é o parzinho da cafeteira? O moedor de café, que a cafeteira a gente usa hoje. O moedor de café a gente usava antigamente. Então, você fez ponto, é parzinho, tá? É assim que joga esse joguinho da memória. Fica aí para vocês poderem jogar no final de semana, tá? Divirtam-se, crianças. Aproveitem o joguinho da memória para brincar um pouquinho aí em casa. Um beijo no coração. Hoje só vai ter história porque vocês tiveram aula de artes, vai ficar muita coisa para vocês fazerem num dia só. Então hoje é só aula de história. Beijo no coração de vocês. Amanhã tem desafio de matemática, quero ver todo mundo participando e a gente se encontra de novo. Tchau, tchau. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.